Olá, a gente vai então fazer essa lista de exercícios de derivada usando a regra da cadeia. Então vamos iniciar aqui pela letra A. No caso da letra A, a gente tem que fazer a derivada em relação a x da função 2x ao quadrado menos 5 elevado a 5. Então o procedimento geral é a gente identificar uma função e fazer uma substituição aqui de variáveis de tal maneira que a gente possa usar regras de derivação mais simples. Por exemplo, nesse caso, a gente pode identificar como função u 2x ao quadrado menos 5. À medida que você for fazendo os exercícios, você vai aprendendo cada vez melhor como identificar essa função u. Daí a gente pode então chamar de f de u a função u elevado à quinta. E agora essa nossa derivada, ela vai se tornar então a derivada da função f de u em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Bom, então agora vamos fazer esse processo, né? A gente vai colocar aqui o sinal de igual, vamos continuar aqui. Derivada de f de u em relação a u é 5 vezes u elevado à quarta potência, né? Usando a derivada de polinômios. Se você não lembra exatamente como é que faz essa derivada de polinômios, não fez exercícios, a gente tem um vídeo que tem uma lista só com derivadas de polinômio. E agora a gente vai multiplicar pela derivada da função u em relação a x, que vai ser simplesmente 4x, 0 aqui a derivada do menos 5. Então, agora que a gente chegou nesse resultado, a gente pode fazer a substituição da função u. Então, a gente vai ficar com 5, a gente pode multiplicar esse 5 por esse 4, então fica 20 vezes u elevado à quarta potência vezes o x. A gente pode, então, escrever simplesmente 20. Se a gente quiser colocar esse x para frente, a gente pode, não faz diferença. U elevado à quarta, ou seja, 2x ao quadrado menos 5 elevado à quarta. Então, agora ficou tudo em função de x e essa aqui é a derivada. Agora vamos fazer a letra B. Na letra B, a gente vai fazer a derivada em relação ao tempo da função raiz quadrada de t ao cubo menos 8. Nesse caso, a função u que a gente vai usar é t ao cubo menos 8. E a função f de u vai ser a raiz quadrada de u. Pronto. Agora nós vamos fazer aqui a montagem do processo de derivação. Então a gente vai fazer primeiramente a derivada agora da função f de u em relação a u e multiplicar pela derivada da função u em relação ao tempo. Pronto. Então, fazendo esse processo, né, a gente pode verificar que essa função f de u, a gente pode escrever ela como sendo u elevado a meio. E a derivada, e a gente vai continuar agora daqui, né? Então, essa derivada de u elevado a meio é meio vezes u elevado a meio menos 1. E meio menos 1 é igual a menos meio vezes a derivada de u em relação ao tempo, vezes, então, 3t ao quadrado, e a derivada de menos 8 é 0. Pronto. Então, quando a gente faz esse processo, a gente chega à conclusão que essa derivada
ela é igual a meio de u elevado a menos meio, ou seja, o u é t ao cubo menos 8. Ele, quando elevado a menos meio, a gente vai ficar aqui uma raiz aqui embaixo, t ao cubo menos 8. E aqui em cima a gente vai ficar com esse 3t ao quadrado. Pronto. Então, essa aqui é a solução da letra B. A gente poderia ainda desenvolver aqui para retirar, né, esse valor aqui do radical. Você pode fazer isso como uma continuação, mas essa daqui já é a resposta do processo de derivação. Vamos agora fazer a letra C. Aí a gente vai fazer essa letra C aqui. Bom, na letra C a gente vai fazer a derivada em relação a x de uma multiplicação aqui. 3x à quarta menos 7 multiplica 2x ao cubo menos 6. Nesse caso, a gente tem como aplicação da regra da cadeia, como se fosse um produto de duas funções. Essa aqui é a primeira função e essa aqui é a segunda função. A gente pode então chamar essa primeira função de f de x. Ela vai ser igual então a 3x à quarta menos 7. E essa segunda função de g de x. Então ela vai ser igual a 2x ao cubo menos 6. Pronto. E agora a gente vai usar o procedimento da derivada desse produto. E a equação que a gente vai usar, vamos colocar aqui igual. A gente vai agora fazer a derivação. Vai ser a derivada g vezes df dx mais f dg dx. Pronto. Então agora nós vamos fazer esse processo aqui de derivação. Então vamos lá. G de x. Deixa eu colocar aqui 2x ao cubo menos 6 vezes df dx. df dx vai ser 4 vezes 3, 12x. A derivada de menos 7 é 0. Então, 12x ao cubo. Mais o f, que é 3x à quarta menos 7, vezes a derivada do g em relação a x, que vai ser 6x ao quadrado. Pronto, né? 3 vezes 2, e aqui vai ficar 3 menos 2, então 6x ao quadrado. Pronto, e agora a gente pode efetuar as multiplicações. Né? Então, efetuando aqui as multiplicações, a gente vai fazer, primeiramente, essa multiplicação. E aí a gente vai ficar aqui com 2 vezes 12, 24. X ao cubo vezes x ao cubo é x à sexta. E aí a gente vai fazer agora essa multiplicação. Menos 6 vezes 12 dá menos 72. X ao cubo. Aqui agora, 18, 3 vezes 6, né? X à sexta, menos 42x ao quadrado. E agora a gente faz os cálculos aqui. Né? A gente tem x à sexta nesse termo e nesse termo. Então, 18 mais 24, a gente tem 42x à sexta, menos 72x ao cubo, menos
42x ao quadrado. Pronto, então a gente tem aqui a derivada da letra C. Vamos agora fazer a letra D. Na letra D a gente tem o quociente de duas funções, né? É esse aqui, ó. Então, na letra D, a gente vai fazer a derivada em relação a x da divisão x à quarta mais 3x ao quadrado menos 6. Tudo isso aqui dividido por x ao quadrado mais 1. Então, a gente aplica a regra da cadeia, nesse caso, considerando a divisão de duas funções. Sendo que a primeira função, a função f de x, é x à quarta mais 3x ao quadrado menos 6. E a função g de x é igual a x ao quadrado mais 1. E então agora a gente vai continuar o desenvolvimento. E a gente vai então fazer a regra da cadeia para o caso da divisão entre duas funções, né? Então, essa é a derivada do quociente de duas funções. Então, a gente vai ficar com g vezes df dx menos f vezes dg dx. Tudo isso dividido por g ao quadrado. Pronto. Agora vamos fazer as substituições, né? A função g é x ao quadrado mais 1. A função df dx é a derivada dessa equação, então 4x ao cubo mais 6x, e a derivada de menos 6 é igual a 0. Menos a função f, x à quarta mais 3x ao quadrado menos 6, vezes dg dx, que é 2x. Então, tudo isso dividido pela função g ao quadrado, que vai ser então x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Prontinho. Agora resta a gente desenvolver esse cálculo. Então vamos a ele. A gente vai continuar aqui embaixo. Então, x ao quadrado vezes 4x ao cubo, a gente vai ficar com 4x à quinta. X ao quadrado vezes 6x, a gente vai ficar com 6x ao cubo. Aqui, 1 vezes 4x ao cubo é 4x ao cubo. 1 vezes 6x é 6x. E aqui agora, x à quarta vezes 2x é 2x à quinta, só que tem o sinal de menos aqui. Então, menos 2x à quinta. Aqui a gente tem 2x vezes 3x ao quadrado, 6x ao cubo, mas tem o sinal de menos. Então, menos 6x ao cubo. E, finalmente, menos 6 vezes 2x dá menos 12x, mas tem o sinal de menos aqui. Então, mais 12x. Pronto. Tudo isso aqui dividido pelo x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Que a gente pode desenvolver, né? Vai ficar aqui x ao quadrado, que é x à quarta, mais 2 vezes x ao quadrado vezes 1, é 2x ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é 1. Pronto. Então, agora, para a gente finalizar, vamos fazer os cálculos aqui. Então, a gente tem dois termos aqui com x à quinta, 4
menos 2, então a gente vai ficar com 2x à quinta. Próximo aqui é o x ao cubo, então fica 6, mais 4, 10, menos 6, 4. Então, mais 4x ao cubo. O próximo é o x, então a gente tem aqui 6 mais 12, então mais 18x. E aqui no denominador nós continuamos com x elevado à quarta, mais 2x ao quadrado, mais 1. E pronto, essa aqui é a solução da derivada da letra D. Vamos agora fazer a derivada da letra E. Então, a derivada da letra E é a derivada dessa função aqui elevada à oitava potência. Então, vamos colocar aqui a letra E. A gente tem que determinar a derivada em relação a x de x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x menos 5 elevado à oitava potência. Então, nesse caso, a gente vai usar como função u a função x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x menos 5. E a função f de u vai ser igual a u elevado à oitava potência. E a gente então agora vai escrever a equação aqui da regra da cadeia. Então a gente vai derivar a função f de u em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Pronto. Então, derivando f de u em relação a u, a gente vai ficar com 8u elevado à sétima potência. E a derivada de u em relação a x é 3x ao quadrado menos 6x mais 4. Pronto. Agora a gente pode simplesmente substituir aqui o u, né, de acordo com a função que a gente usou para definir ele. Então, 8 vezes x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x menos 5 elevado à sétima potência vezes 3x ao quadrado menos 6x mais 4. Então, devido a essa sétima potência, a gente não consegue mais desenvolver isso daqui com facilidade. E a gente tem, então, essa aqui como sendo a solução da letra E. Vamos agora para a letra F. Então, na letra F, a gente tem a derivada de 1 sobre raiz quadrada de 5t ao quadrado menos 3t mais 6. Então, vamos lá. Letra F. Então, no caso dessa letra F, a gente tem aqui uma função a derivar, que é um radical que está no denominador. Esse radical é 5t ao quadrado menos 3t mais 6. Prontinho. Então, nesse caso, a gente vai chamar de u a função 5t ao quadrado menos 3t mais 6. E a nossa função f de u vai ser a função 1 dividido pela raiz quadrada de u, que também pode ser escrita como u elevado a menos meio, para a gente fazer com mais simplicidade aqui a derivação usando derivada de polinômio. Então, vamos agora fazer, né, esse processo aqui, fazendo então d
f de u em relação a u vezes du em relação a t. Pronto. Então, df du, a gente vai ficar menos 1 sobre 2 vezes u elevado a menos meio menos 1. Esse menos meio menos 1 é igual a menos 3 meios. E a gente vai multiplicar pelo du dt. 10t menos 3. Opa, é menos 3 apenas, não tem esse t. E agora a gente pode substituir o nosso valor aqui da função u. Então vamos escrever aqui. Menos meio, a nossa função u, que é 5t ao quadrado, menos 3t mais 6, elevado a menos 3 meios, vezes 10 vezes t menos 3. Então esse aqui já é o resultado dessa operação de derivação. Vamos agora fazer a solução da letra G. Na letra G, derivada em relação a x de 4x ao quadrado menos 6 multiplicado pela raiz quadrada de x. Então vamos lá. Na letra G, a gente tem então como tarefa fazer a derivada do produto de duas funções, 4x ao quadrado menos 6 e raiz de x. Pronto. Então o que a gente pode fazer? A gente pode chamar essa primeira função, 4x ao quadrado menos 6, de f de x. E a segunda função, que é a raiz quadrada de x, a gente pode chamar de g de x. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a meio, né? Pronto. Então agora a gente vai aplicar aqui a derivada do produto de duas funções. Então g df dx mais f dg dx. Prontinho. Então, vamos escrever, né, a função g, x elevado a meio, df dx. 2 vezes 4, 8, x, e a derivada do menos 6 é 0. Mais o próprio f, 4x ao quadrado menos 6, que multiplica dg dx. Então, essa derivada ela vai ser igual a meio, a gente passa esse meio para cá, vezes x elevado a meio menos 1. Esse meio menos 1 é igual a menos meio. E a gente tem, então, essa configuração. Vamos continuar aqui o desenvolvimento. E a gente vai ficar, então, com 8, né, multiplicando esses dois termos aqui, 8 vezes x elevado a meio mais 1. Meio mais 1 é 3 meios. Mas, aí agora a gente pode multiplicar este termo por este. Então, 4 sobre 2 vai dar 2, 2x ao quadrado vezes x elevado a menos meio. Então, ficaria 2 menos meio, que é igual a 3 meios também. Então, 2x elevado a 3 meios. E depois a gente multiplica o 6 por esse termo aqui. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, menos 3 vezes x elevado a menos meio. Pronto. Bom, esse aqui já é o resultado final, né, do processo de derivação.
A gente pode, aqui a gente vê que tem x elevado a 3 meios nesses dois termos. A gente pode fazer aqui uma simplificação. 10x elevado a 3 meios menos 3 vezes x elevado a menos meio. Então, esse daqui já é a solução. Agora, a gente pode retirar os radicais aqui que vão ficar nos denominadores, né? Porque quando a gente faz o cálculo, a gente desenvolve esse cálculo aqui, a gente vai ficar com 10 dividido por... aqui na realidade vai ser 10 vezes raiz quadrada de x ao cubo e menos 3 dividido pela raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x ao cubo, a gente pode considerar que é x ao quadrado vezes x. Né? Fazendo assim, olha. X ao quadrado vezes x. Menos 3 sobre raiz de x. Esse raiz de x aqui é que a gente pode tirar aqui do radical, multiplicando por 1. Tirando do denominador, né? Multiplicando por 1. Então aqui esse x ao quadrado a gente pode então tirar da raiz, vai ficar 10x raiz de x. E aqui vai ficar menos 3 raiz de x. E aqui embaixo, raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x é raiz quadrada de x ao quadrado, que por sua vez é igual a x. Então, dessa maneira, a gente tem uma outra forma de a gente enxergar esse resultado da letra G. Vamos agora fazer a letra H. Essa letra H, a gente tem a derivada do quociente de duas funções, novamente. Né? Então, letra H. A gente tem a derivada em relação a x de 3 menos 2x ao quadrado dividido por 4 menos 3x ao quadrado. Pronto. Daí a gente vai considerar como f de x a função 3 menos 2x ao quadrado e como g de x a função 4 menos 3x ao quadrado. Aí agora a gente vai escrever aqui a equação da derivada da divisão aqui de duas funções. Então, g vezes df dx menos f vezes dg dx dividido por g ao quadrado. Prontinho. Então, g é 4 menos 3x ao quadrado. df dx é, a derivada de 3 é 0. Derivada de menos 2x ao quadrado é menos 4x. Menos o f, que é 3 menos 2x ao quadrado, multiplicado por dg dx, que é menos 6x. Pronto. Tudo isso daqui dividido por 4 menos 3x ao quadrado. Pronto. Então, agora a gente pode desenvolver esse cálculo. Né? Vamos colocar aqui embaixo. Igual. Aí, 4 vezes menos 4x dá menos 16x. Menos 3x ao quadrado vezes menos 4x vai dar mais 12x ao cubo. 3 vezes menos 6x vai dar menos 18x, com esse menos daqui.
Fica mais 18x. Menos 2x ao quadrado vezes menos 6x vai dar 12x ao cubo, mas com esse menos daqui, menos 12x ao cubo. E aqui no denominador, a gente vai ficar com 4 ao quadrado, que é 16, menos 2 vezes 4, que é 8, vezes 3, vezes menos 3, 24, negativo, vezes x ao quadrado. Então, menos 24x ao quadrado. Mais 9, 3 ao quadrado, vezes x à quarta. Prontinho. Então, agora, a gente verifica que a gente tem aqui um 12x ao cubo positivo e um 12x ao cubo negativo. Então, fazendo os cálculos, a gente vai ficar aqui menos 16x mais 18x, vai ficar 2x positivo aqui em cima. E aqui no denominador a gente vai ficar com 16 menos 24x ao quadrado mais 9x à quarta. Então essa aqui é a derivada da letra H. Agora vamos fazer a letra I. No caso da letra I, a gente tem aqui a derivada de 1 sobre x ao cubo menos 4x. Então, no caso da letra I, a derivada é em relação a x. E essa derivada é a derivada de 1 sobre x ao cubo menos 4x. Ok. Nesse caso, a gente vai chamar esse denominador aqui de u. E o f de u vai ser igual a 1 sobre u. Também é igual a u a menos 1. Agora vamos montar aqui o processo de solução. Então, a gente vai fazer d e f de u em relação a u vezes du em relação a x. Então, df de u em relação a u é menos 1 vezes u menos 1, que é menos 2. Vezes o du dx, que é 3x ao quadrado menos 4. Pronto. Agora a gente pode reescrever isso daqui da seguinte maneira. A gente pode colocar esse u elevado a menos 2 para baixo e aqui multiplicar esse menos 1 por esses dois termos. Ficaria aqui em cima menos 3x ao quadrado mais 4. E aqui embaixo vai ficar u elevado ao quadrado aqui no denominador, porque é u elevado a menos 2 aqui em cima. Então a gente pode logo substituir x ao cubo menos 4x elevado ao quadrado. Pronto. Então, com isso, a gente resolveu a letra I. Vamos agora fazer a letra J. Essa letra J é a derivada em relação a x do produto de duas funções. Só que essas funções, a primeira é 4 mais x elevado a 9, e a segunda é 2 menos x elevado a 5, a gente verifica que a gente tem o produto de duas funções. Tudo bem. Então, o nosso f de x é igual a 4 mais x elevado a 9. E o nosso g de x
é igual a 2 menos x elevado à quinta potência. Ok, então a gente vai aplicar aqui a derivada do produto. Então a gente vai fazer g vezes df dx mais f dg dx. Desenvolvendo isso, a gente vai ficar com 2 menos x elevado à quinta vezes essa derivada aqui em relação a x, que a gente não vai poder fazer diretamente, a gente vai ter que usar a regra da cadeia aqui dentro. Porque a gente tem uma função elevada a uma potência. E essa função aqui ela é uma soma elevada à potência, então a gente não pode usar diretamente o processo da derivada de polinômio. Mais o f, que é 4 mais x elevado à nona, vezes 2 menos x elevado à quinta, só que aqui é a derivada, né, que a gente tem que fazer. Derivada em relação a x de 2 menos x elevado à quinta. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer separadamente essas duas derivadas. Começando aqui por essa primeira. Então vamos indicar assim que a gente vai fazer. E nesse caso, a gente vai usar a regra da cadeia aqui, sendo que a nossa função u ela vai ser 4 mais x. E a função f de u vai ser igual a u elevado à nona potência. Então, para derivar essa função, a gente vai escrever o seguinte. Ela vai ser igual à derivada da função f em relação a u vezes a derivada da função u em relação a x. Então, derivada do f em relação a u é 8 vezes u 9 vezes u elevado à oitava potência. E a derivada aqui do u em relação a x é 1. Né? Derivada de 4 é igual a 0, derivada de x em relação a x é igual a 1. Então, a gente vai ficar simplesmente com esse resultado como sendo 9 vezes u elevado à oitava, ou seja, 4 mais x elevado à oitava potência. Agora vamos fazer essa outra derivada aqui. Vamos indicar isso através desse caminho aqui. Então, para a gente diferenciar do que foi feito aqui, né, a gente pode, ao invés de u, a gente pode usar v, por exemplo. Nosso v vai ser igual a 2 menos x, e o nosso f de v ele vai ser igual a v elevado à quinta potência. Então, a nossa derivada em relação a x de 2 menos x elevado à quinta vai ser igual a df dv vezes dv dx. Então, a derivada df dv é 5 vezes v elevado à quarta potência. E a derivada de v em relação a x é menos 1. Então, isso daqui é igual a menos 5 vezes a função v à quarta, que é 2 menos x elevado à quarta potência. Pronto. Agora a gente vai simplesmente substituir o valor dessas duas derivadas na derivada do produto original. Então vamos fazer isso daqui. 2 menos x elevado à quinta potência vezes essa derivada, vezes 9 vezes 4 mais x elevado à oitava potência, mais
4 mais x elevado à nona potência, vezes essa derivada, menos 5 vezes 2 menos x elevado à quarta potência. Então, quando a gente faz, agora a gente pode colocar aqui, apenas rearrumar, isso aqui já é a resposta final, mas a gente pode rearrumar da seguinte maneira. 9, aí a gente coloca esse termo que está com expoente maior, 4 mais x elevado à oitava, vezes 2 menos x elevado à quinta, menos 5 vezes 4 mais x elevado à nona, vezes 2 menos x elevado à quarta potência. Pronto. Então, essa letra J fez com que a gente tivesse que se organizar bastante, né, para fazer o cálculo. Vamos agora fazer a letra K. Então, a nossa letra K é a derivada em relação a t de raiz quadrada de t ao quadrado mais 9. Então, a nossa letra K é a derivada em relação a t de raiz quadrada de t ao quadrado mais 9. Prontinho. Bom, nesse caso, a gente vai considerar como u t ao quadrado mais 9. E como f de u, raiz quadrada de u. Que é a mesma coisa, né, que u elevado a meio. Tá? A gente já sabe, né? Eu não vou colocar aqui. Então, vamos lá. Então, essa derivada vai ser igual à derivada da função f de u em relação a u, vezes a derivada do u em relação a t. Então, vamos lá. Derivada do f em relação a u. A derivada da raiz quadrada de u, a derivada de u elevado a meio, é igual a meio vezes u elevado a meio menos 1, que é menos meio. Vezes o du dt, que é 2t, e a derivada do 9 é 0. Então, isso daqui a gente pode escrever da seguinte maneira. 1 sobre 2 raiz quadrada de u, também, né? Vezes 2t. E agora a gente pode substituir, né, esses valores. Por exemplo, 2t dividido por 2 raiz quadrada de t ao quadrado mais 9, menos 9, mais 9. Né? Aqui a gente pode simplificar esse 2 com esse 2. E a gente pode, então, escrever o resultado final, que é t dividido pela raiz quadrada de t ao quadrado mais 9. Mas a gente pode tirar esse radical aqui do denominador, né, multiplicando isso daqui por 1, por exemplo. Né? Então, a gente teria aqui essa multiplicação por t ao quadrado mais 9 e a divisão por t ao quadrado mais 9, apenas para poder fazer a fatoração. Não é obrigatório fazer isso do ponto de vista matemático, mas alguns professores fazem questão que você faça esse passo, para evitar que fique a raiz quadrada aqui no denominador. Então, você vai ficar aqui com t vezes a raiz quadrada de t ao quadrado mais 9, dividido por simplesmente t ao quadrado mais 9, né? Porque raiz quadrada vezes raiz quadrada, aí a gente vai então ficar com a raiz quadrada desse termo ao quadrado, que é fica
a gente pode cancelar, né, a raiz quadrada com o quadrado desse termo. Então esse aqui é a solução da letra K. Vamos fazer agora a letra L. Bom, a letra L, a gente tem a derivada de x à quarta dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Então, essa letra L, ela vai exigir da gente uma organização parecida com a que a gente usou na letra J. Porque a gente tem aqui a derivada de uma divisão de duas funções. Só que tem uma dessas funções que a gente não vai poder usar diretamente, né? A gente vai ter que usar a regra da cadeia para calcular a derivada. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer f de x igual a x à quarta e g de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Bom, então agora a gente vai escrever aqui a divisão, a derivada da divisão de duas funções. Então vai ficar g vezes df dx menos f vezes dg dx dividido por g ao quadrado. Substituindo aqui os valores, né? O g é raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. O df dx é 4x ao cubo. O f é x à quarta. O dg dx é a derivada dessa função aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 em relação a x. E tudo isso aqui é dividido pelo g ao quadrado, que é simplesmente raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, né, ao quadrado. Esse quadrado vai cancelar aqui com essa raiz quadrada, né? Bom, então a gente vai ter que fazer separadamente essa derivada aqui, usando a regra da cadeia, né? Não dá para a gente fazer direto com a derivada de polinômio, como a gente fez no caso aqui do df dx. Então a gente vai escrever essa derivada de raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 dx. Nesse caso, a gente vai considerar como o valor de x ao quadrado mais 4. E como f de u, a raiz quadrada de u. Então, essa derivada vai ficar a derivada da função f de u em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Então, a derivada da função f de u vai ficar meio de 1 sobre raiz de u. E que é a derivada dessa raiz quadrada aqui. E a derivada de u em relação a x vai ficar igual a 2x. Então, desenvolvendo isso, esse 2 vai cortar com esse 2. Né? E a gente vai ficar aqui, então, com x dividido pela raiz de x ao quadrado mais 4. E agora a gente pode substituir este valor dessa derivada na equação original da derivada da divisão entre essas duas funções. Então vamos continuar aqui embaixo. A gente vai ficar com a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4
vezes 4x ao cubo, menos x à quarta, vezes x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Tudo isso aqui dividido pelo x ao quadrado mais 4. Porque como a gente falou agora há pouco, a gente cancela esse quadrado com a raiz quadrada. Vamos seguir aqui no desenvolvimento. Então a gente vai ficar aqui. Então vamos lá. Bom, esse aqui já é o resultado final, tá? Mas a gente pode colocar ele de uma maneira simplificada em termos de matemática, tá? Vamos fazer isso. Então a gente vai ficar com 4x ao cubo. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 é a mesma coisa que x ao quadrado mais 4 elevado a meio, menos x à quarta, vezes x, né? A gente pode logo multiplicar, vai ficar x à quinta, vezes x ao quadrado mais 4 elevado a menos meio. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais 4. Então, como tem o x ao quadrado mais 4 aqui em todos os termos, só que com expoentes diferentes, aqui embaixo é elevado a 1, a gente pode, então, fazer, né, um procedimento aí para a gente fazer uma simplificação. Então, a gente pode fazer, por exemplo, 4x ao cubo dividido por... Aí aqui a gente tem, né, x ao quadrado mais 4 elevado a meio dividido por x ao quadrado mais 4. Então, é como se a gente multiplicasse, né, esses termos aqui e a gente vai ficar com x ao quadrado mais 4 elevado a meio vezes x ao quadrado mais 4 elevado a menos 1. Então, meio menos 1 vai ficar igual a menos meio, que é a mesma coisa que a gente colocar aqui, x ao quadrado mais 4 elevado a meio no denominador, menos x à quinta. E aí a gente tem aqui embaixo x ao quadrado mais 4 elevado a menos meio, aqui em cima, x elevado ao quadrado mais 4 elevado a menos meio, e aqui embaixo x ao quadrado mais 4, que é a mesma coisa que a gente multiplicar aqui por x ao quadrado mais 4 elevado a menos 1. Então vai ficar menos meio menos 1, vai ficar menos 3 meios, que é a mesma coisa que a gente colocar x ao quadrado mais 4 elevado a 3 meios aqui no denominador. Pronto. Agora, a gente pode fazer o MMC entre esses dois termos, fazendo aqui, por exemplo, x ao quadrado mais 4 elevado a 3 meios. Aqui a gente vai ficar com 4x ao cubo, que multiplica. Aí fazendo x ao quadrado mais 4 elevado a 3 meios, dividido por x ao quadrado mais 4 elevado a meio, a gente vai multiplicar aqui em cima por x ao quadrado mais 4. E aqui a gente vai ficar com menos x à quinta. Pronto, dessa maneira então a gente tem aqui uma segunda forma para a gente fazer essa representação do resultado, né? A gente poderia ter parado aqui também, ou aqui. Vamos agora fazer a letra M. Vamos lá. Na letra M, a gente tem a derivada dessa equação aqui, 2x elevado a 5 meios menos 8x elevado a 3 meios, tudo isso elevado à sexta potência. Então, a gente vai ter que usar de novo a regra da cadeia. Então, vamos lá.
letra M. Então, a derivada em relação a x de 2x elevado a 5 sobre 2 menos 8x elevado a 3 meios. Tudo isso aqui é elevado a sexta. Então, a gente vai considerar como função u 2x elevado a 5 sobre 2 menos 8x elevado a 3 meios. E como função f de u, a função u elevado à sexta potência. E aí a nossa derivada vai ficar igual à derivada da função f de u, du, vezes du dx. Bom, df du é 6u elevado a 5. E o du dx é 2 vezes 5 sobre 2. A gente tem que colocar um parêntese aqui. Vezes x elevado a 5 sobre 2 menos 1. Vamos fazer aqui separado esse cálculo de 5 sobre 2 menos 1. Então, a gente vai ficar aqui com 3 meios. Então, esse x aqui, ele é elevado a 3 meios. Continuando aqui a derivada, menos 8 vezes 3 meios, vezes x elevado a 3 meios menos 1. Então, vamos fazer separadamente aqui. Vai ficar 3 menos 2 é 1 meio. Pronto. Agora, a gente pode desenvolver, né, esses termos aqui. Então, vai ficar 6 vezes u elevado à quinta potência, 2x elevado a 5 sobre 2, menos 8x elevado a 3 meios, tudo isso elevado à quinta potência, vezes, aí aqui a gente vai cortar esse 2 com esse 2, 5x elevado a 3 meios, menos 8 com 2 a gente vai simplificar, vai ficar 4, 4 vezes 3, 12, x elevado a meio. Pronto. Então, dessa maneira, a gente finaliza a derivada dessa letra M. Vamos agora à letra N. Caso da letra N, mais aqui em cima, é a derivada dessa relação aqui entre duas funções. Então, a gente vai usar, né, o processo aqui de derivação da divisão de duas funções. Então, o N, a gente vai fazer a derivada em relação a x de x ao quadrado mais 3x menos 4, dividido por 2x mais 5. Então, a nossa função f de x, ela vai ser igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. E a nossa função g de x vai ser igual a 2x mais 5. E a gente vai então fazer a derivada da seguinte maneira: g df dx menos f dg dx, tudo isso dividido por g ao quadrado. Pronto. Então, a função g é 2x mais 5. df dx é 2x mais 3.
menos a função f, que é x ao quadrado mais 3x menos 4, e dg dx, que é 2. Né? Tudo isso dividido pela função g ao quadrado, que é 2x mais 5 ao quadrado. Bom, agora a gente vai desenvolver esses termos, né? Então, vamos escrever aqui. Primeiramente, vamos multiplicar 2x por 2x, vai ficar 4x ao quadrado. Depois, 5 vezes 2x, mais 10x. Depois, 6x e 15. Agora, x ao quadrado vezes 2, mas tem o menos aqui, então menos 2x ao quadrado. 6x, mas tem o menos, então menos 6x. Menos 4 vezes 2 é menos 8, mas tem o menos daqui, é mais 8. E aqui no denominador, a gente vai desenvolver esse 2x mais 5, elevado ao quadrado. Então vai ficar 4x ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 5, 10x. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5, 20. 20x mais 25. Pronto. Agora, finalmente, né, 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. 10x mais 6x é 16x, menos 6x, 10x. 15 mais 8, a gente tem 23. Tudo isso dividido por 4x ao quadrado mais 20x mais 25. Pronto. Então esse é o resultado da letra N. Vamos fazer agora a letra O. No caso aqui, a letra O é a derivada em relação a x de raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de x. Então vamos lá. Letra O, derivada em relação a x de raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de x. Pronto. Nesse caso, a gente vai definir como u 2 mais raiz de x. E como f de u, a raiz quadrada de u. Bom, vamos agora fazer a derivação com a regra da cadeia. Então, d de f de u du vezes du dx. Então, isso aqui vai ser igual a df de u du é a derivada da raiz quadrada de u. A gente sabe, então, que essa derivada ela é igual a 1 sobre 2 raiz de u. E a derivada du dx é igual a... A derivada do 2 é igual a 0. E a derivada de raiz de x é 1 dividido por 2 raiz de x. Pronto. Agora a gente vai substituir os valores, né, do u. Então, 1 sobre... Aí aqui a gente pode multiplicar esse 2 por esse 2, vai ficar 1 sobre 4, vezes 1 dividido pela raiz quadrada de 2 mais raiz de x. 1 sobre raiz de x.
que esse 2 aqui a gente já multiplicou pelo 4. Então, esse aqui é o processo de solução da letra O. E vamos finalmente para a letra P. Na letra P, a gente tem aqui a derivada de um produto de duas funções, mas uma das funções a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Então, isso vai exigir também da gente uma certa organização. Então, vamos lá. No caso do P, a gente vai fazer a derivada em relação ao T de 4, T ao quadrado menos 9, que multiplica T elevado à quarta potência mais 8 T ao quadrado menos 3, tudo isso daqui elevado à nona potência. Então, primeiramente, a gente vai fazer aqui a nossa função f de t vai ser igual a 4t ao quadrado menos 9. A nossa função g de t vai ser igual a t à quarta mais 8t ao quadrado menos 3 elevado à nona potência. Então, agora vamos escrever aqui a equação da derivada do produto. Então, a gente vai ficar com g df dt mais f dg dt. Ok. Então, g é t à quarta mais 8t ao quadrado menos 3 elevado à nona potência. df dt é 8t mais o f, que é 4t ao quadrado menos 9, vezes a derivada em relação a t do g, que é t à quarta mais 8t ao quadrado menos 3 elevado à nona potência. Bom, a gente agora vai fazer essa derivada desse termo, né, de tal maneira que a gente use a regra da cadeia. Essa derivada, a gente vai fazer essa derivada aqui separadamente aqui embaixo. Então, a gente vai ficar com d em relação a t de t à quarta mais 8t ao quadrado menos 3 elevado à nona. A gente vai fazer aqui o nosso v, só para não chamar de... Não, a gente pode usar o u, né, que a gente vem usando. Então, vamos chamar de u, o t à quarta mais 8t ao quadrado menos 3. E o f de u vai ser igual a u elevado à nona potência. Então, essa derivada vai ser o df de u em relação a u vezes du em relação a t. Então, df de u em relação a u é 8, é 9 vezes u elevado à oitava. E o du dt é 4t ao cubo mais 16t e é isso, porque a derivada do menos 3 é igual a 0. Então, essa derivada aqui, ela vai ficar sendo 9 vezes u, que é t à quarta mais 8t ao quadrado menos 3,
elevado à oitava vezes 4t ao cubo mais 16t. E o resultado final, né, a gente vai ter... Aí a gente vai escrever essa equação aqui como ela está. Ela vai ficar muito longa, mas é o resultado realmente do processo aqui de derivação. Então, t à quarta mais 8t ao quadrado menos 3 elevado à nona potência vezes 8t mais 4t ao quadrado menos 9. E agora a gente substitui o valor dessa derivada por esse termo aqui. Vezes 9. Deixa eu tirar esse parênteses aqui. Vezes 9. T à quarta mais 8t ao quadrado menos 3 elevado à oitava vezes 4t ao cubo mais 16t. Pronto. Então, esse processo aqui, ele finaliza a determinação dessa derivada, tá? E com isso, a gente termina a nossa lista. Então, essa lista ela deu um pouco de trabalho, mas permitiu que a gente fizesse aí exercícios bem interessantes sobre a questão aqui da regra da cadeia. É isso aí, até a próxima!